Gente, então, na última aula, o que vimos foi sobre os métodos para combate da corrosão. E aí aquela fórmula que representava todas essas estratégias, a parte lógica disso, né, que favorecia então o combate à corrosão, tem todas essas estratégias que eu já comentei com vocês no final da aula passada, do vídeo da aula passada. E as medidas mais práticas, então, que vai fazer aqueles fenômenos acontecer daquela fórmula que reduz a corrosão é o quê? Emprego de inibidores, modificação de processo, de propriedade de metais e de projetos, que é aquelas questões que a gente discutiu, proteção catódica, proteção anódica, emprego de revestimentos protetores metálicos e não metálicos. Então, isso aqui é o resumo do final da nossa matéria. A gente vai passar agora o resto do nosso curso estudando esses 5 tópicos aqui, certo? Primeiro tópico, então, inibidores de corrosão, é o tema da aula de hoje. Gente, o inibidor, eu posso explicar ele assim de forma mais geral a partir de 4 tópicos, tá? O conceito, a aplicação dele, a avaliação e classificação. O conceito de inibidor é que é uma substância que, quando atinge uma concentração adequada, isso é muito importante, ela reduz ou elimina a corrosão. O interessante é ela eliminar a corrosão, né? E não reduzir, porque você já está gastando, já está tendo um investimento para eliminar a corrosão e não compensa só reduzir ela, né? O ideal é eliminar. A aplicabilidade, ela é utilizada, é um dos métodos de proteção mais utilizados que se tem. Ele é um método contra a corrosão e comumente são objetos de pesquisa científica. Então, tem vários produtos que são utilizados como inibidores e tem também um desenvolvimento de vários outros tipos de produtos, teste de produto como inibidor. Se vocês pesquisarem em artigo científico em inibidores de corrosão, vocês vão ver o que eu estou falando, certo? Então, é um método com aplicabilidade muito grande, muito utilizado e um tema bastante pesquisado, certo? A avaliação, gente, é igual eu falei no começo da aula passada, da videoaula passada, que é o seguinte, o método de corrosão, ele tem que ter um custo-benefício. Se não tiver, não faz sentido utilizar, né? Beleza? E a classificação vocês vão ver que a gente vai focar mais em alguns tipos, porque tem classificações mais gerais que vão englobar, vocês vão entender isso melhor na hora que a gente vai estudando caso a caso. Mas essa classificação é quanto à composição, orgânico e inorgânico. Então, olhando para a Constituição, se tiver só constituintes inorgânicos, você tem o inibidor classificado como inorgânico. Né? Se tiver alguma substância orgânica, ele é classificado como inibidor orgânico. Quanto ao comportamento, né? Eles são oxidantes, não oxidantes, anódicos, catódicos e de adsorção. O que eu falei para vocês que a gente vai focar é nesses três, né? Anódico, catódico e de adsorção. Porque vocês vão ver que dentro deles, eles podem ser classificados como oxidante, não oxidante, orgânico e inorgânico, certo? Então, essas classificações mais individuais, a gente vai trabalhar com essas três. Anódicos, catódicos e de adsorção. Para a aula de hoje, a gente vai focar, então, nos inibidores anódicos, certo? Que são aqueles inibidores que retardam ou impedem a reação no ânodo, ok? Então, ele está concentrado na reação anódica, é lá que ele vai ter o seu mecanismo de ação, ok? Então, como que funciona isso? O metal ele é oxidado, forma o íon metálico, que é um cátion, e esse inibidor reage com esse cátion passivando a superfície, fazendo um filme passivante. Então lembra daqueles desenhos que a gente já discutiu lá em passivação. Mas posso até aqui fazer aqui no slide, sei que não é muito bom de desenhar aqui no slide, mas é o seguinte, né? Você tem lá a superfície do metal, a partir do momento que ele entra em contato com o meio corrosivo, então eu vou colocar aqui está o meio corrosivo, o metal, a partir do momento que ele entrou em contato, ele produz o cátion metálico. E aí com a carga variável. Eu coloquei que é Mn+, tá? Sei que ficou bom aí para ler. E aí, se tiver um inibidor no meio, esse inibidor é um inibidor anódico, ele reage com esse íon metálico, e aqui após a ação do inibidor,
A superfície do metal, então, fica passivada, forma uma película passivante, que é esse mais grossinho que eu desenhei aqui, protegendo o metal, isolando ele do meio corrosivo. O meio corrosivo a gente chama de cátodo, né? O metal de ânodo. A partir do momento que não tem contato entre ânodo e cátodo, não tem diferença de potencial, certo? E outra coisa, passivar causa uma polarização também. Então, esse metal ele tinha um potencial, a partir do momento que ele é passivado, o potencial dele aumenta, ele fica mais nobre, ok? Então, é em cima dessa lógica que a gente vai trabalhar. O exemplo de algum inibidor que pode formar esse filme passivante, reagindo com o cátion do metal que foi produzido pela reação de corrosão, tá aqui, ó, silicatos. Lembra a constituição do silicato? É mais ou menos isso, né? Óxidos de silícios, carbonatos, boratos, né? Fosfatos de metais alcalinos e por aí vai. Então, são alguns exemplos aí de inibidores que atuam dessa forma como inibidores anódicos. E muito importante que eu falei para vocês que eu ia voltar nesse assunto é aquilo que eu falei, né? A concentração do inibidor é muito importante. Porque se você tem uma superfície metálica e vai fazer a proteção com a ação do inibidor, aí a concentração está menor do que deveria. Aí você tem uma pequena área exposta. Opa, pequena área exposta, eu já vi que isso não é bom, né? Causa uma corrosão concentrada, uma forma localizada, que é muito ruim para a resistência do metal. O metal vai ser degradado, certo? E uma outra coisa também, o investimento para comprar esse inibidor, o investimento feito para adquirir o inibidor. Se usar mais para garantir que toda a superfície seja protegida, está aumentando os custos. Então, o que a gente busca é uma concentração ideal para a utilização do inibidor. Nem diluído demais, né, para não proteger tudo, nem concentrar demais para não haver desperdício. Beleza? É essa questão, então, que eu coloquei aqui em destaque em azul para vocês, que é essa discussão que eu fiz agora. Gente, um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, tirado do livro lá do Gentil também, é um carbonato, como que ela atua como inibidor. A maioria daqueles íons que atuam como inibidor reagem com a água e hidrolisam, né? A maioria daqueles íons que reagem, que atuam como inibidor, eles hidrolisam e uma hidrólise básica, liberando hidroxila para o meio. Essa hidroxila que vai reagir com o cátion do metal, formando um hidróxido, tá? Isso aqui que vai formar a película ou filme passivante. Certo? Então é esse hidróxido aqui. Desses inibidores, gente, o que tem uma das melhores ações possível é o cromato. O cromato, a ação dele é muito eficiente, ele consegue proteger ferro, aço, zinco. Vocês têm noção? Ele consegue proteger bem, mesmo que ele esteja muito diluído, na casa do ppb. Partes por bilhão, né? Então, mesmo que ele esteja a concentração tão diluída dessa forma, ele consegue proteger muito bem ferro, aço, zinco, alumínio. Por quê? Hidróxido e óxido de cromo são muito resistentes à corrosão. Então não tinha sentido fazer, né, igual a fazer a produção do aço inox, que é a adição de níquel, cromo, é tudo para isso, né? Porque esses óxidos, esses hidróxidos de níquel, de cromo, eles têm uma proteção muito eficiente contra a corrosão. E aqui então eu tenho esse exemplo para vocês. Só que tem um inconveniente, né? O cromo, olha só o inconveniente do cromo. O cromo é tóxico. Então, tem um movimento aí para evitar a utilização disso e procurar outros metais com custo menor e que não sejam tóxicos. Aí está aparecendo, vem aparecendo aí nas últimas décadas aí, uns substitutos para inibidores à base de cromato, né? Tem aqui o pectecnelato, né? Molibdato, tungstato, perrenato, então são alguns exemplos aí que estão substituindo o cromo por esse inconveniente de ser tóxico, certo? Um inibidor que muito é utilizado, um inibidor anódico muito utilizado, um outro exemplo
Ainda estou aqui na casa dos exemplos, né? O carbonato, o cromato, mas um aqui que tem uma aplicação muito ampla é o nitrito de sódio. Vocês já vão ver por quê, né? O nitrito de sódio, olha só, o que acontece quando ele entra em contato com o metal, com o ferro? Ele consegue oxidar o ferro e formar uma película de hidróxido de ferro que protege, né? Então isso aqui dá sentido à película passivante. Uma película, né? E como não tem água e oxigênio aqui no meio, não vai levar à formação de ferrugem esse óxido. E outra, o pH do meio se transforma em pH básico, né? E esse pH básico, a gente já viu lá nos mecanismos de corrosão que isso favorece a proteção da corrosão para o ferro, certo? Então, a gente tem essa questão aqui dessa reação aqui muito importante. Aí, se vocês perceberem aqui, o ferro tem o NOx 0, e nesse composto aqui o ferro está com NOx mais 3. O ferro foi oxidado, não foi? Se ele foi oxidado, a gente pode falar que esse cara aqui é um inibidor oxidante. Lembra lá das classificações que eu falei? Ele é um inibidor oxidante. É um inibidor anódico oxidante. E outra coisa, não tem carbono na estrutura. Ele é um inibidor orgânico. Então, nas classificações, ele é um inibidor anódico, oxidante e orgânico. Essa reação, gente, ela tem esse uso desse inibidor tem alguns cuidados que devem ser tomados. O primeiro é o pH, tá? Não, se o pH estiver ácido, essa reação aí vai acontecer. Que é o quê? O nitrito formado aqui pelo sal, ele não vai reagir com ferro, ele vai reagir com H+. E reagindo com H+, ele forma o ácido nitroso. Então ele não leva a formação, não vai ter nitrito disponível para levar para essa formação. Então o pH tem que ser maior do que 7. O pH não pode ter resquício aí de ácidos. Se o pH estiver menor do que 7, o inibidor perde a sua eficiência. Então não adianta utilizar. Por isso que é interessante fazer um estudo do meio corrosivo, certo? Uma outra questão que deve ser analisada é tem bactérias. Lembra que no ciclo do nitrogênio, as bactérias atuam bastante. Então a bactéria alguns tipos de bactéria têm essa particularidade de degradar o nitrito. Então ela consegue pegar o nitrito junto com o oxigênio e gerar nitrato. Diminuiu a concentração do nitrito. Então, se não tiver um estudo microbiológico do sistema, também talvez vai estar utilizando de forma aí indevida, né? Indevida não, ineficaz, né? Porque o nitrito vai ser consumido, você não vai ter o seu inibidor, você não vai ter inibidor no meio. Uma outra questão também tem que ser ressaltada é porque além de ter bactérias que degradam, pode ter bactérias que formam nitrito. Se o meio estiver rico em amônia, olha só o que a bactéria pode fazer também. Algumas bactérias elas podem oxidar a amônia e gerar nitrito. Só que qual que é o inconveniente? Ela gera H+, também, né? E aí o H+, com o nitrito vai passar por essa reação aqui. Então, são alguns detalhes que têm que ser levados em consideração para utilizar o inibidor. O pH do meio, qual inibidor que é indicado para cada tipo de pH, certo? Se vai utilizar um inibidor talvez orgânico ou inorgânico, beleza? E a aplicação, então, do nitrito? Eu falei que tem uma ampla aplicação o nitrito. É água de resfriamento contendo anticongelante e oleoduto para gasolina ou outros produtos de petróleo. Então, o que ele está falando? Se tiver água contendo anticongelante, adicionar a concentração ideal do nitrito de sódio pode fazer com que esse sistema não seja corrosivo, protegendo, então, os metais por onde a água está passando ali. O oleoduto para gasolina, gente, a gasolina tem uma questão muito interessante. Você pode pensar, mas é uma molécula orgânica, como que vai? São moléculas, são mistura de moléculas orgânicas, como que vão corroer metal, né?
é porque a gente tem que levar em consideração que a gasolina ela arrasta, né, oxigênio e água. E a gente já viu que água e oxigênio combinado tem um poder de corrosão muito grande para o ferro. Ok? E aí, essa tabelinha aqui que eu trouxe para vocês do livro, né, que a gente utiliza, é o seguinte: ela mostra que o nitrito adicionado a essa gasolina no oleoduto, se você tiver que a taxa de corrosão a milímetro por ano é a unidade, se você tem nada de nitrito adicionado, a taxa de corrosão 0,110. Com 0,10 de nitrito, você consegue acabar com a corrosão, né? 0,06, aliás, né? 0,06 você já consegue. Então, daqui para cá já está tendo desperdício, né? Então, 0,06, a concentração aqui, a porcentagem adicionada, vocês verem uma porcentagem relativamente diluída, né? Que consegue contribuir com a proteção da corrosão. Por fim, gente, antes da gente entrar nos outros assuntos, nos próximos assuntos, eu vou deixar para vocês uma atividade bem simples, que vocês já estão acostumados mesmo, para valer como ponto e presença. E uma outra questão que eu queria falar é que esses inibidores, toda vez que a gente estiver falando, esses métodos de combate à corrosão, eles podem ter uma aplicação junto, uma aplicação sinergética, né? Então, uma sinergia dos meios de proteção. Um ou mais inibidores, ou um inibidor, uma proteção catódica, tá? Então pode ter alguns métodos combinados, dependendo da relação custo-benefício. Tá certo? Gente, muito obrigado aí pela atenção. Até a próxima aula. Valeu, hein?